Boa tarde a todos. Eu queria trazer um vídeo essa tarde, pois muito tem me incomodado do que tem acontecido com a igreja nesse tempo corrente, dos sinais que têm acontecido pelo mundo afora da volta de Cristo e, sobretudo, também do reinado do anticristo, que eu creio que vai acontecer nos próximos anos. Eu queria fazer uma pergunta para você que se considera um cristão, que tem a sua Bíblia, procura meditar no Senhor, procura estar orando. O que você espera do futuro? Você espera ganhar o Prêmio Nobel da Paz? Ou você espera virar um político, ou prefere virar um magnata nesse tempo? Se bem que eu creio que não há tempo para isso, mas creio que a fé, ela realmente está pautada nessa situação, em que o crente ele consegue limitar a sua vida de acordo com os projetos do Senhor. Eu quero trazer um rápido texto que está em João 8, 29. É um versículo apenas. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus, ele conversa com os discípulos, deixa bem claro que apesar de ele receber do Pai tudo aquilo que ele havia ensinado, a única coisa que fazia com que os olhos do Pai estivessem sobre ele é ele procurar agradar a vontade do Pai, obedecer ao Pai, seguir o plano do Pai até o final. Jesus, este que é o Filho unigênito do Pai, mas por um projeto do Pai, decidiu abandonar as suas vestes de divindade na glória e veio para essa terra como um homem para tomar tapa na cara e tomar escarrada das suas criaturas, isto é, os próprios homens. Ele estava aqui como um homem, um profeta que recebia de Deus, um sacerdote que recebia de Deus, sobre ele havia os três ministérios de rei, profeta e sacerdote, mas em momento algum, Jesus, enquanto homem que caminhava pelas ruas de Jerusalém, ele teve a onisciência que ele tinha na glória. Ao contrário de que muitos assembleanos falam, Jesus nunca foi 100% homem, 100% Deus. Aqui na terra foi Jesus homem. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Timóteo 5,2 que Jesus Cristo, homem, é um intercessor entre nós e o Pai e o Deus Pai. Então, eu quero convidar vocês a pensar. Algumas igrejas têm procurado se lembrar das décadas de 70 e 80, que se fazia missões pelo mundo afora. O Senhor tinha proporcionado da igreja levar o evangelho a tantos lugares e a igreja simplesmente fracassou. O mover que havia para isso nas décadas de 80, 70, 90 passou. Você não precisa ser alguém que esteja orando todo santo dia para saber que o trabalho da igreja na terra é definida pelo mover que o Senhor dá à igreja. A cura só vem se o Senhor liberar o mover. Tudo que que o homem pode fazer na terra, pois afinal a igreja conta com os homens na terra. Sem os homens a igreja não existiria na terra. Mas para que a igreja possa fazer algo para Deus, o Senhor tem que liberar um mover para que a pessoa possa fazer. E não é desse tempo, não é um mover de missões. Quem comissiona é Deus. Se Deus não te comissionou para ser um pastor, para ser um missionário, não inventa de querer ser algo que Ele não te pediu para ser. Vejo tantas pessoas porque se embasam em poder falar bem. Eu falo bem, eu gesticulo bem, eu vou levar a mensagem porque Deus quer. Não, se Deus quer, Ele vai falar com você para levar a mensagem dEle. Então eu volto à pergunta do início: o que você espera ser nesses próximos anos, nesses próximos meses? Nesse tempo, Deus procura
é simplicidade e unidade da igreja. Deus ele não quer que a igreja esteja amontoada nos palácios, ele não quer que a igreja seja bem vista pela humanidade. Simplicidade. Assim como ele ensinou que nós devemos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes, a ordem não mudou em referente a isso. E o fruto mais importante da igreja nesse tempo tem que ser o fruto da obediência, não da produtividade para o mundo. A igreja está muito preocupada em dar testemunho para o mundo, mas não em dar testemunho para Deus. A aparência não sustenta a obra de Deus. A aparência não sustenta a obra de Deus. Se você tem que ser fiel, primeiro seja fiel a Deus. E se pela vontade dele, pela vontade soberana dele, se ele quiser alcançar quem ele quer que seja com o teu testemunho, vai ser por meio dele, não pela tua vontade. Então, olha, a seca que a igreja tem vivido só mostra que em vez da igreja se consagrar ao Senhor para os projetos que vão vir daqui a algum tempo, a igreja tem fracassado em querer agradar o mundo. Joel mesmo, no capítulo 2, ele vai falar sobre o dia do Senhor. Mas no capítulo 1, ele vai falar sobre a sequidão que há dentro da igreja. Então, vocês que procuram fazer a vontade de Deus, porque Jesus, como a gente leu aqui na Bíblia, Deus Pai só estava com ele porque ele fazia o que agrada a Deus. Não adianta você fazer um sermão maravilhoso, expositivo, poxa, tá tudo certo, tá tudo de acordo com a palavra, mas quando Deus precisa que você faça determinada coisa diferente à vontade dele, você não quer fazer. Os cristãos hoje não querem ser perseguidos. Vê se pode. Os cristãos hoje não querem ser perseguidos, mas querem ler o que Paulo escreve. Paulo, que teve a cabeça cortada, foi guilhotinado pela fé. Os crentes não querem ser perseguidos. Querem se defender através da política. Os crentes hoje não querem serem crucificados de cabeça para baixo, como foi Pedro, porque é muito mais fácil recorrer à lei dos homens do que bater de frente com aqueles que são contrários à fé genuína. O anticristo, que é o próximo reinado que está vindo aí, independente se a China vier como nova ordem ou coisa do tipo, é uma vontade de Deus absoluta. O anticristo não vai assumir o poder porque só apenas o diabo tem desejo de mandar com carta branca nesse mundo, porque ele é o Deus desse século. Nós sabemos que ele comanda o sistema. Mas até então há uma graça de Deus que restringe esse poder, as restrições da divina providência. Se não fosse essas restrições, com certeza muitos mundanos aí já teriam se matado, porque se não fosse o agrado de Deus proteger e guardar essas pessoas com um determinado fim, com certeza o inimigo já tinha levado essas pessoas. E o anticristo, ele vai vir com essa promessa de agradar a todos e unir o mundo num grande ecumenismo. Esse líder que vem das águas, ou seja, a besta que emerge das águas, ele vai procurar fazer com que as pessoas estejam unidas em torno dele, para que ele possa fazer com que a palavra de Deus lá atrás se cumpra. Na verdade, ele vai, com a carta branca de Deus, ele vai cumprir a palavra que está já escrita em Apocalipse. Nós vemos aí a Igreja Católica se movimentando no quê? Em fazer com que as pessoas se voltem para esse ecumenismo, para que esse reinado de paz e de acordos mútuos possa acontecer. E muitas das vezes o crente tem pensado em coisas que não tem nada a ver com o tempo presente. Não, eu quero ser um missionário, eu quero ser um grande empresário, eu quero fazer algo. E o que Deus tem te mostrado, meu amigo, meu irmão, o que Deus tem te mostrado?
Não é que o fulano está pregando isso na televisão, que o ciclano está pregando isso. Eu ouvi uma pregação, hoje é o tempo dos falsos mestres. Você acha que alguém que está pregando na televisão, de acordo com o sistema, iria estar ali com essa grande mídia, com uma palavra que venha de ser de acordo com a vontade de Deus ou com a vontade do Deus desse século? Então eu peço que você guarde isso para você, porque a igreja, nessa reta final, ela vai transtornar essa paz, entre aspas, que há no mundo. Como que a igreja vai transtornar essa paz, entre aspas, que há no mundo? É não se conformando com o que está acontecendo agora, é desde já. Se você acha muito bom o que está acontecendo a respeito do homossexualismo, de outras abominações desse tempo, você está de acordo com a vontade do diabo, que é uma grande onda que as pessoas não se firmam a nada. Vai ser um reinado de que tudo é relativo, o absoluto, isso é verdadeiro e isso é falso. Não vai existir. Vai existir o eu das pessoas, mas as pessoas não vão querer ser como o Criador. Porque se você veio dele, você tem que ser igual a ele. Buscar ser igual a ele. Buscar na graça dele ser como ele é. Essa é a tua identidade. Os crentes verdadeiros desse tempo não vão estar ocupando grandes postos. Não vão estar. Muitas das vezes vão estar sendo mal falados, vão estar sendo zombados, escarnecidos. Mas essa é a vontade de Deus. Então você vai pegar a sua Bíblia, você acha que você sabe muito, e vai que não, que isso. Nós temos que glorificar o nome de Deus aonde nós formos. E vai cair no mesmo erro que aconteceu lá em Israel, que Israel queria que Jesus viesse como um rei poderoso, que viesse massacrar seus inimigos. E acabou que Jesus veio com aquele reino invertido, um reino invertido, e frustrou os planos de muitos. Restou para eles apenas crucificá-lo. E Judas, por exemplo, que traiu Jesus, ele queria que Jesus viesse a comandar essa revolta contra o Império Romano. E Jesus veio e frustrou os planos de todo mundo. E aí, está preparado para ser um mártir de Jesus? Está preparado para ser mal visto? E um dia você ser arrebatado? Essa é a proposta. Está preparado para dar frutos de simplicidade nesse tempo que tudo é ostentação? Que as pessoas se valorizam através do poder financeiro e o poder da política? É com você. Ore ao Senhor, mas não se esqueça que a vitória da igreja está em fazer o que Deus quer. A vitória da igreja está em agradar a Deus. Você pode saber isso tudo de capa a capa. O diabo sabe, cara. Ele é melhor teólogo de qualquer um de nós, já dizia A.W. Tozer. Por fim, eu quero te lembrar só de mais uma coisa. Em 1 Reis 11, 4, fala a respeito de um cristão que teve o seu coração pervertido por mulheres. Você sabe que na Bíblia a simbologia da mulher, ela simboliza várias coisas, e dentre elas a igreja. Mas no caso das mulheres de Salomão, foram mulheres que fizeram ele apostatar da fé. Eu falei no conteúdo anterior a respeito de você de repente ver na televisão algo que não tem nada a ver com a vontade de Deus e está sendo pregado por um cara que sempre foi tido como um homem de Deus. Então vamos ler aqui o que está escrito em 1 Reis 11:4. Sendo Salomão já velho, suas mulheres inclinaram seu coração após deuses alheios. E o seu coração não era perfeito com o Senhor, seu Deus, como o coração de seu pai Davi. Você vê que as mulheres desse tempo, ou seja, as falsas igrejas, que a mulher também representa a verdadeira igreja,
Mas essas mulheres que estão fora da vontade de Deus, elas pervertem o coração das pessoas a fazerem aquilo que é contra a vontade de Deus, contra aquilo que o Senhor já estipulou. O crente verdadeiro, que tem um coração perfeito diante de Deus, ele anseia em fazer a vontade de Deus. Você tem que parar para pensar que hoje essas mulheres ímpias é o que torna muitas das vezes o crente que era quente e um crente morno. Sim, um crente morno. Lembra da igreja de Laodiceia lá em Apocalipse? Então, essas falsas igrejas hoje, que hoje estão ornamentadas e tem templos cada vez maiores, tem líderes que andam de ouro dos pés à cabeça e depois botam um pano de saco dizendo que é sinal de humilhação. Nunca vi humilhação, cara cheio do ouro vestindo pano de saco. Não existe isso, gente. Isso aqui é pura hipocrisia dos falsos profetas. Então, vocês têm que se atentar nisso. A igreja verdadeira, ela está voltada em fazer a vontade de Deus. Ela tem a palavra, sabe fazer, mas tem que fazer da vontade que Deus, do jeito que Deus quer. O anticristo e seus exércitos, que ele vai controlar tudo, é o que vai dar cabo dos últimos cristãos mártires dessa humanidade. Isso vai acontecer antes do período da grande tribulação, ou seja, nos primeiros três anos e meio, no mais tardar. Você pode acompanhar isso por Apocalipse 11:3, por Marcos 13:9, até mesmo por Zacarias 4, ele dá uma pincelada a respeito disso. Mas se atenha à vontade de Deus. Não ande que nem uma barata tonta para lá e para cá querendo fazer mil coisas. Deus, ele é muito claro, ele é um Deus de ordem. E tudo que a igreja tem que procurar fazer nesse tempo é viver o que já está escrito aqui. Não inventa, não seja como Saul, que recebendo uma ordem clara de Deus, não é que eu decidi pegar aqui os animais e oferecer em sacrifício. O povo quis fazer isso para o Senhor. Não inventa. Está aqui, ó. Os sinais dos tempos já estão aí. Lucas 21 está se cumprindo todo dia. Não é só nos terremotos, não é só nas guerras, nos rumores de guerra, nas epidemias. Não, cara. Existe um grupo pequeno de crentes que têm se mantido fiel nesse mundo de horror. E é por esse pequeno número de crentes que têm se mantido fiéis é que o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Não é por outros sinais, não. Então seja fiel diante do Senhor. Se tiver que passar pela tribulação de 10 dias, como a igreja de Esmirna lá em Apocalipse, passe, mas seja fiel até o fim. E não dê ouvidos às falsas igrejas, não dê ouvidos às mulheres ímpias que você acabou de aprender que são falsas igrejas que arrebatam o coração dos fiéis a se tornarem apóstatas, que é o que está acontecendo nesse tempo. Amém.